Neste EAD da século 21, com o tema dos exercícios espirituais, eu gostaria muito que você pudesse cada vez mais ir entrando neste clima da vitória em Cristo. E por isso o tema dessa meditação é a vitória em Jesus crucificado. Eu lhe propus que você pudesse buscar um sacerdote para fazer uma confissão. E depois dessa confissão feita, é maravilhoso agora colocar um crucifixo. Colocar um crucifixo na sua frente e fazer essa meditação que Santo Inácio de Loyola, ele nos propõe. Ele deixava para os seus filhos e filhas espirituais esse encontro com Jesus, mas um Jesus na cruz. Nós muitas vezes temos medo de Jesus crucificado, mas não existe um Cristo fora da cruz. Não existe um Cristo que não tenha passado pela cruz. Jesus passou pela cruz, foi essencial na vida de Jesus Cristo. E a vitória dele veio pela cruz. E a nossa vitória virá também pela cruz. A nossa vitória vem pela cruz. Por esse sofrimento que às vezes Deus me permite viver, que eu passo na minha vida, às vezes eu perco o sentido e perco o tempo, porque deixo de aproveitar os sofrimentos e deixo de viver a minha vida sem esse sentido redentor. Mas a nossa vida, a sua vida tem um sentido redentor. Eu não posso estar aqui simplesmente passando tempo sem aproveitar cada segundo para redimir-me e redimir as almas que precisam de redenção. Amar por aqueles que não amam. Adorar por aqueles que não adoram. Consolar a Jesus por aqueles que não consolam. Consolar a Maria por aqueles que não consolam a Maria. Essa não é a atitude de um bom filho, de uma boa filha com seus pais? E essa vitória em Cristo foi declarada lá um dia no Calvário. Essa vitória não ficou lá longe. E o Calvário hoje é um lugar de peregrinação. Essa peregrinação não para, você passa por lá pela Terra Santa. Recentemente eu estava lá e você vê o Calvário lotado de pessoas, indo, alguns curiosos, outros muitíssimos vão pela fé ali, aquele lugar onde Jesus foi cravado na cruz e logo depois ele foi crucificado, ali beijam aquele lugar e fazem seu pedido, descem logo depois, mas descem sentindo no seu coração a redenção de Jesus. A última viagem que eu fiz à Terra Santa, mais que viagem, a peregrinação que eu fiz à Terra Santa, uma criança, um garotinho, se notava o fervor daquela criança, quando ele chegou no altar que está construído sobre o Calvário, ele ia, voltava e beijava e saía outra vez, e se escapava da mãe, voltava a entrar debaixo daquele altar, como que aquela criança estava dizendo para todos os peregrinos: estejam atentos, por favor, estamos aqui no lugar da declaração da vitória de Jesus, da declaração de vitória de Jesus também na minha vida, a declaração também de vitória que Cristo quer que eu tenha na minha vida, porque nosso Deus é o Deus da vitória, nosso Deus não é um Deus da derrota, nosso Deus é o Deus da vitória, e nós estamos chamados à derrota? Não. Nós somos soberanos na cruz, somos vitoriosos na cruz. Essa meditação é muito importante para a nossa vida, que nós podemos desvirtuar a cruz de Cristo. Estamos finalizando essa terceira etapa dos exercícios espirituais, tendo contemplado a vitória da misericórdia divina sobre o nosso pecado. É que a misericórdia de Deus pelos nossos pecados é uma graça imensa e que às vezes nós podemos cair na banalização. A Deus é vitorioso sobre o pecado. A gente tem que dizer isso com muita serenidade, muita consciência e dizer: Deus é vitorioso sobre os meus pecados. Bendito seja Deus.
E essa mensagem de Cristo tem que ressoar na minha vida. As palavras de Cristo lá na cruz, aquelas 7 palavras, tem que ressoar na minha vida constantemente, para que os meus pecados sempre sejam queimados. E em cada confissão que eu faça, não só nessa confissão que eu fiz, nessa etapa dos exercícios espirituais, mas em todas as confissões que eu realize, eu sinta que Jesus queima os meus pecados. Quanto mais nós sejamos tocados pela cruz do Senhor, mais nós vamos ser tocados pela misericórdia dele. E mais nós seremos também o quê? Solidários com o sofrimento alheio. E mais disponíveis nós estaremos a servir a Jesus misericordioso no próximo. A ter um encontro. Se nós nos encontramos com Cristo crucificado constantemente, nós vamos ter um encontro constante com a misericórdia divina. Por isso não podemos ter medo da cruz. Por isso nós não podemos deixar de, nessa meditação, colocar um crucifixo. E nesse crucifixo com Jesus, a gente olhar para Cristo, não olhar com medo, não com talvez aquela criança, né, que tem um primeiro medo do crucifixo. Ai meu Deus, mãe, não quero ver isso, não. Eu vou à cruz porque é o lugar da minha salvação. E é o lugar onde eu me encontro com a misericórdia. O Papa Bento XVI nos convida a aprender sempre de novo, em nova forma, a espiritualidade da cruz. E diz o Papa, ele falou num livro chamado Poder de Deus, Esperança Nossa, quando era cardeal Ratzinger, ele fala sobre essa nova espiritualidade que nós precisamos exercitar na cruz. E diz o Papa, se nós não exercitamos a cruz, como vamos resistir quando nos pendurem nela? Quando nos preguem na cruz? Isso é importante, hein? Vou repetir essa frase. Mas se nós não exercitamos a cruz na nossa vida espiritual, como vamos resistir quando nos cravem nela? Talvez, se nós não nos encontremos com essa espiritualidade da cruz, nós vamos negar a Jesus Cristo. E acabaremos negando a um Cristo, vamos talvez querer só um Cristo ressuscitado e não um Cristo crucificado. Inclusive, eu vejo muitas mães que às vezes têm medo de apresentar Jesus crucificado para os seus filhos. Eu vejo pais que têm medo de apresentar Jesus crucificado para os seus filhos. Desculpe, mas eu acho que não é um caminho certo. Aquela criança que desde pequena tem um encontro com Jesus crucificado, quantos exemplos de santos e santas nós temos como crianças se encontraram com Jesus crucificado? Por exemplo, Santa Maria Goretti, essa menina que tomava o crucifixo com um fervor. São Domingos Sávio, quantas vezes eu imagino São João Bosco ensinando aquelas crianças também o amor à cruz, não para ficar com aquele medo, com temor, mas para amar a Jesus, amar o sinal de vitória. E por isso o Papa Bento XVI nos convida a ter um encontro sempre novo com Jesus crucificado, para que nós não abandonemos a Cristo quando sejamos crucificados na nossa cruz. Quando sejamos crucificados na nossa cruz. E talvez nesses exercícios espirituais, esses exercícios nos encontrem crucificados. Mas por que ter medo da cruz? Por isso a pregação sobre a cruz, às vezes é loucura, já dizia São Paulo, mas nessa pregação sobre a cruz se revela a força de Deus. No ano 431 depois de Cristo, foram introduzidas as cruzes nas igrejas, nos quartos.
As cruzes nas cúpulas das igrejas chegaram um pouquinho mais adiante, lá pelo ano 586 depois de Cristo. Realmente passou o tempo, para que a cruz pudesse ter um espaço na nossa vida. Nós estamos vendo que muitas pessoas querem tirar esse espaço que Jesus conseguiu. Jesus crucificado conseguiu. Muitas pessoas e muitas organizações talvez queiram tirar Jesus crucificado, mas desculpe, não entendem que é sinal de vitória, não sinal de derrota. Por isso, sempre vitoriosos na cruz. Por isso, sempre dizer: bendita cruz, bendito sofrimento. Por isso, sempre dizer: salve, ó cruz, esperança única.